Nos últimos dias e meses, diversas pessoas me mandaram mensagem perguntando a respeito de condenados por improbidade administrativa, como que eles poderiam disputar a eleição de prefeito ou de vereador ou de deputado, qualquer cargo eletivo, sendo condenados e com execução, sendo executados, inclusive, por essas condenações. A lei de improbidade administrativa ela foi alterada em 2021. Então vamos lá. Agora o MP ele tem 365 dias para poder concluir toda a apuração de uma eventual improbidade administrativa. Então qualquer cidadão do povo, qualquer do povo pode falar assim, ó, fulano de tal, ele extraviou, ele está se enriquecendo, lucupretando, ele está tirando dinheiro da administração pública para si ou para terceiro, mas está havendo auferimento irregular de verba pública por parte do político tal. Chegou no Ministério Público, o Ministério Público tem 365 dias para poder fazer a apuração, prorrogar por mais 365, ou seja, tem 2 anos para poder completar essa apuração. Concluída a apuração, o Ministério Público tem 30 dias para poder entrar com a ação de improbidade administrativa. Ou seja, ele instruiu tudo aquilo que ele tem para poder ofertar para a Justiça, 30 dias para poder chegar e promover a ação. Em 16 de novembro de 2010, guarde essa data, uma então vereadora ofertou uma notícia ao Ministério Público. Olha, o prefeito está praticando improbidade administrativa. E mandou uma série de documentos demonstrando que esse prefeito havia feito propaganda irregular, com gasto irregular e tudo mais. Beleza pura? O Ministério Público pegou toda aquela documentação que a então vereadora, tinha mandado para ele e começou as investigações, lá em 2010, nos idos de 2010. Por volta de 2012, 2013, parece que já havia... 2012 já tinha praticamente tudo montado para poder oferecer a ação por improbidade administrativa, mas por alguma razão não se ofertou essa ação. Talvez porque o Ministério Público não tivesse ainda convicção de que aquele político que a vereadora fazia a acusação havia de fato praticado a improbidade administrativa. Certo é que somente em 2015, veja bem, em 2015 é que o MP falou assim, opa, peraí, eu vou então agora ofertar a ação de improbidade administrativa contra esse administrador, esse então prefeito, correto? Agora, preste bem atenção, esse prefeito estava governando, de 2012 a 2016 esse prefeito governou. Esse lapso temporal, veja bem, ele teve ali uma oferta de denúncia, ele teve uma representação contra ele feita em 2010 pela vereadora. Em 2012 ele assume o governo, que ele ganha a prefeitura, ele assume o governo e vai até 2016. O processo, a apuração da improbidade administrativa leva aí quase 4 anos, quase que um mandato inteiro para poder ser ofertado em 2015. Aí, em 2016 ele saiu do governo e a ação então teve continuidade. O julgado dessa ação ocorreu no ano de 2022. Ela transitou em julgado, quer dizer, ela finalizou em agosto de 2022. E essa ação ela correu a primeira instância em Vespasiano, no no Tribunal de Justiça Comum de Minas Gerais, ela foi para o STJ e ela foi para o STF. Esse acusado, ele perdeu em todas as instâncias, inclusive com bons advogados disputando, com bons advogados debatendo a questão dele, mas ele perdeu em todas as instâncias, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Perdido no Supremo Tribunal Federal, no último grau de embargo, transitou em julgado. O que quer dizer transitar em julgado? Não cabe mais recurso em hipótese alguma. Terminou tudo. Então isso volta esses autos para o primeiro grau para poder ser executado. Esse processo está em fase de execução, porque inclusive tem que devolver dinheiro para os caixas públicos, para o erário, 160 mil, se eu não estou enganado, mais 300 e poucos mil de juros, multa e outras coisas mais, que somando está dando aí 550 mil. Está em fase de execução e está pronto para poder ser executado. Inclusive a Justiça Eleitoral de Minas e o TSE já foram informados a respeito desse processo e a respeito dessa execução. Beleza? E quando é que se afere se o cara está inelegível ou elegível? Somente no registro da candidatura. Independente dele ter sido condenado por improbidade administrativa lá fora,
por tribunal comum, como é o caso desse político de Vespasiano, que foi condenado por um tribunal comum, que é o Tribunal de Justiça. Ele julga causas comuns, não causas eleitorais. Independente do julgamento que ocorreu lá fora, no registro da candidatura é que ele vai apresentar a defesa dele, se ele tem condições de disputar as eleições ou não. Ali por volta, entre os dias 20 de julho e dia 5 de agosto, esse pretenso candidato ele vai ter que se apresentar se ele for de fato disputar a eleição. Ele vai ter que chegar e pedir o registro da candidatura. O que vai acontecer? Ele vai ter que vir com a documentação dele lá de fora, inclusive o processo. Na verdade, o processo o TRE já tem conta. Fala assim, o senhor não pode ser candidato. Aí o que ele pode fazer? Vou recorrer para o Tribunal de Justiça Eleitoral. No Tribunal de Justiça Eleitoral, ele poderia alegar o seguinte: olha, lá atrás, quando iniciou o meu processo de improbidade administrativa, o Ministério Público ele deixou de cumprir as regras da lei de improbidade administrativa, porque em 2021 as regras mudou. Ocorre que o fato que foi praticado foi antes de 2010, o Ministério Público tomou conhecimento em 2010 e, de fato, o Ministério Público não cumpriu os prazos estabelecidos em 2021 na lei de improbidade administrativa. E era isso que estava todo mundo que está com esse tipo de problema aguardando o STF decidir. Então, olha só o que aconteceu. Ele poderia, em grau de recurso, no tribunal, porque no juiz de primeira instância, o juiz já indefere o pedido, o registro de candidatura de plano, porque não tem a menor condição. Cabe recurso? Cabe recurso. Tem efeito suspensivo? Não tem efeito suspensivo a decisão. O que isso quer dizer? Que o juiz já recusa o pedido de registro de candidatura, e se o cara quiser, ele vai recorrer, mas ele vai recorrer com a candidatura dele impugnada. Aí ele vai solicitar ao Tribunal Regional Eleitoral que se suspenda aquela impugnação, para garantir a ele o direito de disputar as eleições. Ocorre que quando ele chegar no tribunal para apresentar os argumentos, ele poderia até dizer, né, olha, a lei foi alterada em 2021 e a lei trouxe novos regramentos que não tinha lá em 2015 quando iniciou o meu processo. Aí o que o STF vê, e aí eu vou ter que abrir para vocês para poder tratar a respeito do recurso extraordinário com repercussão geral, que decidiu justamente essa brecha que eles estavam aguardando para que a candidatura dele pudesse ter uma liminar para continuar disputando as eleições. E agora essa chance é praticamente nula de conseguir essa liminar. Então, assim, da forma como eu estou dizendo para vocês, em 2024, agora janeiro de 2024, o STF fixou 4 teses nos embargos de declaração, em embargo de declaração, em agravo interno, em embargo de declaração de recurso extraordinário com agravo para poder tratar da improbidade administrativa. Os caras recorreram de tudo. Eles foram até o limite do STF, mas aí o STF fixou a repercussão geral nesse tema e fixou essas 4 teses que eu vou falar. Mas a principal delas, ela estabelece o seguinte, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Sabe o que isso quer dizer, meus amigos? Que as práticas de improbidade administrativas ocorridas antes de 2021 não correm aqueles prazos fixados para o Ministério Público em 2021. Então quer dizer que quem praticou improbidade administrativa até 2021 não tinha regra. O Ministério Público podia fazer a apuração a qualquer momento e ofertar a ação de improbidade a qualquer momento, como aconteceu neste caso de Vespasiano. A partir de 2021 para cá, os novos casos de improbidade administrativa, aí o MP tem que cumprir prazo. Ele tem que cumprir prazo de tudo. E por que eu digo que é muito importante essa informação? Porque essa interpretação do STF, ela é mais importante do que a própria lei, que ela diz o seguinte, olha, eu li a lei, entendi a lei, interpretei a lei e estou fixando as teses. A partir de agora, todos os demais tribunais, inclusive o TRE, inclusive o STJ, e aí as justiças eleitorais e as justiças comuns têm que cumprir essa tese fixada pelo STF. De modo que é o seguinte, na hora que o recurso, na hora que esse pretenso candidato, se é que ele vai de fato continuar com a pretensa candidatura dele de pé, tentar registrar, porque aí tem algumas hipóteses, ele pode tentar registrar, ele chega lá e tenta registrar, o juiz eleitoral de Vespasiano vai negar de plano, não tem como, o juiz é obrigado a negar de plano, e aí ele pode fazer um recurso para o TRE.
Dentro desse intervalo de tempo, a eleição está correndo, porque isso aí, ó, como eu falei com vocês, o registro da candidatura pode começar dia 20 de julho. Então vamos supor que no primeiro dia a convenção partidária nomeia esse pretenso candidato como candidato, e aí ele já vai iniciar o registro da candidatura lá no cartório eleitoral de Vespasiano. No segundo dia, o juiz, porque o juiz tem 3 dias de prazo para poder avaliar o pedido de registro de candidatura dele. No terceiro dia, no quarto dia, o juiz já avalia, isso é, na melhor das hipóteses, tá? Eu estou considerando aqui os prazos correndo tudo certinho. O juiz não tem que avaliar mais nenhuma questão ali a mais, nenhum dia antes. Aí o juiz já julga e já fala assim, esse moço aqui está com a candidatura impugnada. Ele não tem condições de disputar a eleição. Trocando em miúdos, falando é isso. Ele vai ter que entrar com recurso já imediatamente, já manda o recurso para o TRE. Chegou no TRE, ele poderia alegar, eles descumpriram os prazos lá atrás, mas aí o TRE vai falar assim, não, ou o TRE vai dizer isso, ou algum dos demais pretensos candidatos, ou o Ministério Público vai embargar esse pedido dele e dizer assim, olha, não tem como esse moço alegar isso, porque o recurso extraordinário com repercussão geral, publicado em 8 de janeiro de 2024, proíbe a aplicação das regras de prescrição estabelecidas em 2021 para o processo dele. Portanto, o processo dele está concluído e ele está com os seus direitos políticos suspensos. E tem outro detalhe, o direito político dele só começa a voltar a correr de novo depois que ele pagar a dívida dele. Porque tem outro detalhe também, porque se não executar a dívida em pecúnia, que é de mais de 500 mil reais, e isso está correndo juros e mora, e isso pode ficar mais alto ainda, se não pagar essa conta, não tem como voltar a correr o prazo dele de inelegibilidade, que é só de 5 anos. De suspensão de direito político, na verdade, que é só de 5 anos. Então, tem tudo isso para poder correr. E aí, qual que é a importância de toda essa história? Que provavelmente ele só tem 2 saídas. Ou ele vai manter toda essa celeuma, porque durante o processo eleitoral ele pode substituir-se por outra pessoa, ou ele já vai logo de imediato colocar uma pessoa para disputar as eleições no lugar dele, para poder evitar os gastos e as penalidades com justiça, aquela coisa arada toda. Não consigo enxergar outra saída. E alguém vai dizer assim, mas tiraram o presidente Lula da cadeia para ele poder ser presidente. Não é a mesma coisa, tá? O presidente Lula, o processo dele não havia acabado, não havia terminado. Havia possibilidade de um embargo de declaração. No embargo de declaração, quando já havia três instâncias, a primeira, a segunda e o STJ decidido a condição do presidente Lula, ainda faltava o STF, ainda cabia embargo de declaração no STF. Uma coisa praticamente muito difícil, mas não impossível. O que aconteceu? O que o STF fez? Acolheu os embargos de declaração para dizer que o juízo que julgou o presidente Lula era incompetente. Então, o processo deveria nascer do zero, mas aí já havia prescrito, não tinha como mais apurar mais nada a respeito do presidente Lula. Esse caso aqui não. Já transitou em julgado, já acabou, já passou por todas as instâncias. Então, acho muito impossível, praticamente impossível, reverter-se esse quadro. Para poder fazer isso, teria que passar por cima de todos os entendimentos e leis existentes no país hoje, e aí teria que se entender para esse pretenso candidato aqui. Aí o pessoal vai falar assim, mas tem pretenso candidato de partido de direita, de esquerda? Pois é justamente esse que é o problema. Se houvesse, porque não tem como, uma possibilidade do STF mudar aquele entendimento ali, ele teria que atender também os partidos, todos os partidos. E existe uma condenação em São Paulo de um prefeito, praticamente a mesma coisa lá da cidade de Ilhabela, que é o mesmo caso do ex-prefeito de Vespasiano, praticamente o mesmo caso, condenado por improbidade administrativa, só que o processo do prefeito de Ilhabela parece que ainda cabe algum recursozinho lá. Então, quer dizer, é muita coisa que existe aí nesse entreveiro, e eu trago isso porque essa informação ela acaba sendo muito importante, porque tem muita gente nos perguntando, e aí, o que você tem a dizer a respeito desse assunto? Fala para nós e tal. E diante de tanta busca, de tanta pergunta, eu trouxe aqui. Tem todos os documentos, eu vou ver o que eu consigo colocar aqui no rodapé para vocês acompanharem. As leis. Lei das eleições, lei das inelegibilidade, que é a lei complementar número 64, lei das eleições 9504, as interpretações, né, dos tribunais do TSE e do Tribunal Regional de Minas Gerais,
O recurso extraordinário de repercussão geral, estou colocando tudo aqui embaixo e vou dizer para vocês, isso aqui como diz o outro, se for um escritório de advocacia dar uma consultoria para o cara a respeito disso aqui custa um certo valor. Mas não é a nossa intenção aqui é trazer à luz, clarear aquilo que está um pouco duvidoso e depois de muitas perguntas, a gente esclarecer aquilo que está duvidoso, tá ok?